descobrindo quais números são primos e quais são compostos. Bom, nós já vimos quando que um número é divisível por 2, né? Apenas para relembrar. Um número é divisível por 2 quando o último algarismo desse número, que é o algarismo das unidades, for par. Ok? Quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos der um número divisível por 3. Quando é que um número é divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou 5. Certinho até aí? Agora nós vamos estudar o que são números primos e o que são números compostos, tá? Muito importante esse assunto dentro da matemática. Então, descobrindo quais números são primos e quais são compostos. Então vejamos, números primos. É número primo todo número que admite somente 2 divisores, a unidade e ele mesmo. Ou seja, se o número for divisível somente por ele mesmo e por 1, então ele é primo. Por exemplo, olha aqui, ó, o 17. O 17 só é divisível por ele mesmo. 17 dividido por 17 dá 1, com o resto 0. Né? E por 1. 17 dividido por 1 dá 17, com o resto 0. Ok? Então, o 17 é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Então, ele é primo. Essa é a definição de número primo. Vamos repetir, então? É número primo todo número que admite somente 2 divisores, a unidade e ele mesmo. Tá? Não vamos mais esquecer isso. E o que são números compostos? São todos aqueles que não são primos. Então é número composto todo número que admite mais do que 2 divisores. Tá certo? Se ele tiver 3 divisores, ele é composto. Então, repetindo, números compostos. É número composto todo número que admite mais do que 2 divisores. Ok, gente? Bom, para descobrir quais números são primos, podemos utilizar o mesmo método utilizado por Erastótenes. Lembra do Erastótenes, né? Aquele maluco que mediu o diâmetro, né? O diâmetro aproximado do planeta Terra. Erastótenes, né? Matemático grego. Ele também fez uma tabelinha, né? Um método que nós chamamos hoje de método de Erastótenes, em homenagem a ele. Tá, gente? O cara não era maluco, não. Ele era matemático mesmo, né? Filósofo grego. Ele descobriu esse método aí, ó, que a gente vai ver agora.
É o método de Erastótenes para descobrir quais números são primos. Então veja bem, ele fez essa tabelinha aqui, de 1 até 50, tá? E nós podemos observar nesse quadro que os números circulados, né, todos os números circulados que permaneceram sem ser riscados, são números primos. Olha, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Ok, gente? Não é bingo não, viu? São os números primos menores que 50, tá? Como é que ele fez para descobrir isso? Que esses números aqui que nós estamos vendo circulados só são divisíveis por eles mesmos e pela unidade que é 1. Bom, para identificá-los, ele procedeu da seguinte maneira. Olha só. Primeiro, ele riscou o número 1. Por quê? Pois o 1, ele não é primo e nem composto. Por que que o 1 não é primo? Porque o 1 só é divisível por ele mesmo. Ok? E, para ser primo, o número tem que ter 2 divisores. 2. E o 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Tá? Então começa por aí. Vamos guardar isso aí para o resto da vida. O 1 não é primo. Se ele não é primo, ele também não é composto. Para ser composto, tem que ter mais de 2 divisores. Então ele já riscou 1. Segundo, riscou todos os números pares, com exceção do 2, né? O 2 é par, porém o 2 só tem 2 divisores, ele mesmo e o 1. São as únicas divisões que eu faço com o 2, cujo resto vai ser 0. Então, o 2 é primo. É o único número par que é primo. Pois todos os outros, todos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, etc., né? Todos eles têm mais de 2 divisores. Por exemplo, o primeiro número par depois do 2 é o 4. O 4 é divisível por ele mesmo, olha aí, um divisor. Por 2 e por 1. Então o 4 tem 3 divisores. Então ele é composto. Ele não é primo. Tá certo? Se eu risquei o 4, consequentemente, eu vou ter que riscar todos os outros números pares. Então eu já eliminei todos os outros pares, com exceção do 2. Bacana? Esperto o Erastótenes, né? Muito esperto. Terceiro, o que que ele fez? Ele riscou todos os números divisíveis por 3. Ele foi lá no 3. Ele viu que o 3 é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Tá? Então o 3 é primo. Agora, todos os outros números divisíveis por 3 têm mais de 2 divisores. Né? Olha só, então ele já riscou. O 6, olha lá, ele riscou de novo, tá vendo? 2 risquinhos aqui, porque o 6 já estava riscado, porque o 6 é par. Né? Ele foi riscando.
riscou o 6, riscou o 12, riscou o 15, tá bom? Então ele riscou todos os números divisíveis por 3, com exceção do 3, pois todos eles têm mais de 2 divisores. Se tem mais de 2 divisores, eles não são primos. Bom, nessa história toda, quantos números primos ele já achou? 2 só, o 2 e o 3. Quarto, ele chegou no 4. Como o 4 já estava riscado, pois é divisível por 2, ele riscou todos os números divisíveis por 5, com exceção do 5. Né? Então 5 é primo. Mas todos os outros números divisíveis por 5 são compostos. Por quê? Porque tem mais de 2 divisores. Tá? Então ele circulou o 5 e falou: o 5 é primo. Aí riscou o 10, riscou o 15, o 20, 25, 30, 35, tá? Muito bem. E assim ele procedeu, né? Ele foi seguindo esse raciocínio, olha lá, ele chegou no 7, que é primo, né? Mas todos os outros números que são divisíveis por 7 são compostos. Aí ele riscou. E ele foi procedendo assim até obter todos os números primos menores que 50. Aí ele achou, né? São eles, olha só: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47, tá? São todos os números primos menores que 50. No próximo tópico, nós vamos ver outro método, diferente do método de Eratóstenes. Ok? Até lá, então.